Sabe aquelas ocasiões em que você está na empresa e que você se sente tragado por um redemoinho de problemas e você tem em volta diversos colaboradores, mas nenhum deles consegue te orientar. Você sente que parece que não tem mais onde piorar do jeito que a situação está. Daí vem mais uma notícia, uma mensagem lá que piorou a situação. Você sente que, como se você estivesse num estádio, numa arquibancada lotada de gente ali, desse um vento lá no meio do campo, o cisco ele iria atingir diretamente o seu olho. Então, esses momentos é que você precisa de orientação e não palpite, né? Porque palpite é o bem mais barato que tem no mercado, mas com resultado muitas vezes muito caro. E é nessas horas que você pensa assim, se eu tivesse um especialista para conversar a respeito desse meu problema ali. Pois é, seja muito bem-vindo ao podcast Amarildo Leal. Aqui é um espaço criado para empresários que desejam se adaptar, crescer e encontrar soluções inteligentes para os desafios do dia a dia. Aqui você vai ter histórias reais, estratégias e ideias que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Eu sou Amarildo Leal, sou advogado, sou empresário e eu trago sempre convidados que são profissionais especialistas, que são referência em suas áreas de atuação. Hoje eu tenho o prazer de convidar aqui conosco está a doutora Yasmin. Muito obrigado, doutora, por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você, Amarildo. A doutora Yasmin Luana, né? Isso. Doutora Yasmin Luana, Yasmin Luana Bueno Gomes é advogada aqui em Curitiba, com escritório especializado em direito empresarial e direito digital. E é sobre esse assunto que nós iremos abordar nesse podcast. E a doutora Yasmin, ela faz parte da plataforma Leal Office 360, que é uma plataforma onde o empresário, mediante uma mensalidade acessível, ele tem de 1 a 10 encontros online com diversos profissionais. Além do advogado especialista, que é o caso da doutora Yasmin, em direito empresarial e direito digital, temos também direitos autorais, advogado em direitos de defesa do consumidor, de gestão de crises, que é falência e recuperação judicial, direito tributário, direito do trabalho, direito providenciário e também, fora da área jurídica, temos profissionais especialistas também em BPO financeiro, e-commerce, inteligência artificial, importação e exportação, marcas e patentes. Em suma, são quase 30 profissões ali que estão todos ali prontos a dar todo o apoio para os profissionais. Então, se você quiser mais informações sobre o Leal Office 360, é só acessar o site lealoffice360.com.br ou também através do Instagram, @lealoffice360. E também pelo WhatsApp, que nosso time irá passar todas as informações. O WhatsApp vai estar aqui na legenda. Doutora, vamos conversar, então, a respeito desse tema tão amplo, né? Porque o direito empresarial, a gente vê que é um tema que ele abrange várias áreas, né? Eu costumo dizer até que o advogado de direito empresarial ele deveria ter uma cadeira na mesa de todos os empresários ali, porque o empresário ele lida com decisões ali, então ele está ali, se ele vai decidir admitir ou demitir alguém, tem a área de direito do trabalho, se ele vai compra e venda, aí parte de direito do consumidor, e o advogado de direito empresarial tem que saber toda essa parte aí. Como que é o direito empresarial nesse mar azul aí de atribuições das empresas? Olha, vamos lá então, Amarildo. A gente tem, realmente, como você comentou, existem muitas áreas que a gente tem que lidar no dia a dia ao ser um jurídico estratégico para as empresas, né, para os empresários. Porque, querendo ou não, realmente, vamos começar pelo trabalhista que você comentou. Quando você tem uma empresa, obviamente, né, em muitos casos você vai ter funcionários e você tem que lidar
com essas pessoas da maneira correta e trazer para dentro da sua empresa todos os requisitos legais. Então, existe uma legislação porque ela é necessária. E a gente tem que cumprir com tudo que está escrito ali. Porque se a gente não cumpre, o problema aparece. Hoje, no Brasil, eu dei uma olhada hoje, eu acho que a gente, salvo engano, nós temos em torno de 4 milhões de ações trabalhistas julgadas por ano. Nossa, isso é muita coisa. Muita coisa. Assim, 4 milhões de ações trabalhistas julgadas por ano, 24 milhões de CNPJs ativos. Então, assim, um quinto. Hoje não é mais uma dúvida, será que a minha empresa vai receber um processo trabalhista? Eu acho que a dúvida hoje é mais no sentido de quando a minha empresa receberá um processo trabalhista. É uma insegurança, né, do empresário nesse sentido, né? Sim, com certeza. Porque, querendo ou não, os motivos, a gente não precisa aqui entrar nos motivos, claro, mas existe uma facilidade, né, para isso acontecer, e a empresa ela tem que se resguardar. O empresário tem que se resguardar, e para isso ele tem que criar políticas, ele tem que criar bons contratos e procedimentos internos para evitar que esse tipo de coisa aconteça, ou quando acontecer, que ele esteja bem resguardado. Porque se você não tem nada disso, as coisas dentro da sua empresa ficam um pouco abertas. Então, você não tem a garantia de que, poxa, um gestor está seguindo as regras da maneira que ele deveria, ele está tratando o funcionário da maneira que ele deveria. Você não tem a certeza. Se não tem procedimento, você não tem certeza de nada. Porque você também não consegue medir as coisas, você não tem dados, não tem informações. Então, todas as empresas precisam de procedimentos internos para que elas consigam garantir um mínimo de segurança para os próprios empresários e também para todos os colaboradores que estão ali dentro. Então não é nem o procedimento não é nem apenas para ele fazer uma boa venda, conquistar o mercado. É por dentro também, né? Para ele se resguardar ali. Daí essa importância dele ter toda essas dicas de um profissional especialista nesse sentido. Perfeito, exato. A gente, assim, as empresas hoje, os empresários, eles precisam desse apoio para que eles possam tomar decisões melhores. Então, com um apoio jurídico, o empresário ele consegue entender os riscos daquilo que ele está fazendo e até onde ele pode ir e se ele deve tomar aquele risco ou não. Se ele decidir tomar, é um risco que ele sabe, é um risco consciente. Consciente ali. Exato. Então, tá ok. Ele sabe quais são os riscos. Agora, se ele não sabe sobre o risco e ele faz aquilo de qualquer jeito, aí a história é outra, porque ele não teve um apoio e o problema ele pode vir com mais peso. Então, a gente tem que ter realmente procedimentos internos para evitar esse tipo de problema mesmo. Então, aqui a gente estava falando sobre trabalhista, mas existem procedimentos para outras coisas também. Então, proteção de dados, hoje todas as empresas são obrigadas, que tratam dados pessoais, são obrigadas a estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você fala de contratos com consumidores, poxa, a gente tem um código do consumidor que nós temos que seguir. Então, toda empresa tem que seguir, não é, vou escolher aqui o que eu quero seguir. É tudo, o que está ali é obrigatório. Então, o consumidor tem os seus direitos e a gente tem que garantir esses direitos para eles. Poxa, quando eu vou fazer uma venda online, eu tenho, se a gente está falando de um negócio aqui que tem uma loja online, o consumidor tem direito de arrependimento de 7 dias. Isso é um direito, não adianta a pessoa colocar lá, você tem uma garantia de 7 dias. Em alguns casos, quando o empresário ele coloca essa garantia, tenta mexer ali na comunicação para deixar mais bonito para o consumidor, ele pode até dobrar o prazo de arrependimento do consumidor. Porque dependendo, eu já vi textos em sites, em termos de uso, que enfim, quem redigiu aquele texto falou que a pessoa tinha uma garantia adicional de 7 dias para se arrepender daquela compra, para devolver a compra. Ele já tem os 7 dias que são legais. Da maneira que estava escrito aquele texto, ele tinha adicionado mais 7 dias. Então, ao invés de 7 dias, aquele consumidor tinha o direito de devolver por 14, exato. É aquele negócio. Muitas vezes, alguns empresários ali, alguns já vão até se sentir dessa forma. Às vezes a gente acha que está tão convicto de uma
de uma ação que a gente vai fazer, não, isso aqui eu estou certo. Da hora que você conversa com um especialista e fala, não faz, é uma besteira que você tá fazendo. Então, aquilo que você tocou, uma coisa é você errar por desconhecimento, outra coisa é você errar por conta e risco, daí tudo bem, né? Mas por desconhecimento também não é justificável, porque tem como conversar com um advogado ali para ser orientado nesse sentido, né? É muito importante, né? Sim, exato. E hoje a gente está na época da tecnologia, né? Da internet. Então você consegue uma informação muito facilmente aqui na internet, no Google. Então não é falta de informação. A gente até tem informação demais hoje em dia. Então a gente mencionou aqui contratos. Poxa, quando o empresário ele quer economizar, e ele quer contratar um funcionário como PJ. Ok, ele vai contratar um colaborador como PJ. Existem duas situações. Quando o empresário resolve transformar aquele colaborador que é CLT em um colaborador PJ, aumentando o salário dele, que daí já está totalmente errado, porque não pode. Ele está dando mais direitos para esse colaborador, porque quando uma empresa tem um colaborador contratado como CLT, ele vai lá, demite aquele colaborador e contrata ele como PJ, pede para a pessoa abrir ali um CNPJ, um MEI. Contrata ele como PJ, aumenta o salário dele. Antes ele ganhava 5 mil, agora ele está ganhando 7, mas o que isso significa para a lei? Significa que ele continuou sendo um empregado daquela empresa durante todo esse tempo. Então, o vínculo, a habitualidade, tudo, a dependência econômica continua. Exatamente, nada mudou. Ele só fez ele mascarou a relação jurídica. E aqui ele criou um problemaço para ele, porque quando ele fez isso, todo o tempo que aquele funcionário, colaborador, ficou contratado como PJ, ele pode pedir isso na justiça, ele pode pedir essas verbas na justiça, como se ele tivesse sido contratado CLT. Nossa. Então ele aumenta ali o salário que antes a empresa pagava ali de 5 mil para o colaborador, ele aumentou para 7, a justiça vai contabilizar os 7 mil. Então ele vai ter que pagar. E o que seria ideal nesse sentido? Assim? Se o colaborador já está contratado, você mantém ele como ele está. Você não pode mais mudar o formato de contratação mudar dele a regra ali. do jogo durante o jogo, né? Não dá. A regra do jogo ela foi escolhida antes e ela tem que continuar daquela maneira. Agora, seria diferente se você contrata o colaborador já inicialmente como pessoa jurídica. Já contrata. Isso. Mas, daí tem os requisitos que você comentou. Se você vai contratar um colaborador como PJ, como pessoa jurídica, você tem que tratar ele como pessoa jurídica. Você não pode falar que ele tem que ir presencial na empresa 5 dias por semana, que ele tem que trabalhar das 9 às 6, que ele tem que responder a um gestor e que ele tem que fazer relatórios para a empresa sobre tudo que ele tem feito. Então, assim, você não pode tratar ele como funcionário. Há uma obediência hierárquica aí, né? Que o pessoal confunde, porque às vezes a hora que está com... aquele colaborador, ele está há vários anos ali, eu vou dar uma chance para ele, né? Porque vira uma lua de mel, né? Quando você está desse jeito, dá uma chance. Só que normalmente, o que o pessoal fala é que o investidor, quando ele entra com o dinheiro, ele cria uma empresa, então ele fala assim, não, eu estou entrando com o dinheiro, ele só vai entrar com o serviço. E o prestador de serviço, ele fala assim, não, ele só vai entrar com o dinheiro, mas quem vai tocar sou eu. Então... ali já começa uma diferença ali de valorização, né? Cada um puxa do seu lado. Sim. E se tem lá na frente, esse perigo dele ter que pegar tudo de volta, aquela obediência hierárquica, tudo aqueles direitos trabalhistas ali, então tem que pensar muito bem mesmo quando vai fazer esse tipo aí, tal aviso aí, pessoal. Tem que pensar muito bem. Nesses modelos de contratação, a gente sempre tem que pensar como que a gente vai fazer antes. Depois já é tarde demais. Então, realmente tem que ter uma análise prévia para ver o que faz sentido e quais são os riscos que a gente está disposto a correr. Entendi. E por que é problema de cultura no Brasil o brasileiro, o empresário, a hora que ele vai procurar um advogado? Porque o advogado empresarial, ele segue toda a gestão da empresa praticamente, né? Tudo que vai fazer ali, ele
têm capacidade para orientar, mas normalmente só procuram quando estoura algum problema. É mais ou menos isso ainda? Continua assim, tá? Existe... Eu entendo a sua pergunta e eu também entendo porque é assim. Eu acredito que o empresário hoje, ele vê a assessoria jurídica consultiva, ou seja, preventiva, como um custo. Querendo ou não, é um custo. Então, o empresário, ele iniciou a empresa está rodando, ele não tem nenhum processo, ele está bem com os colaboradores dele, está vendendo, a empresa está funcionando, por que ele precisa pensar num advogado nesse momento inicial? Então, é algo que não passa pela cabeça dele, porque vai ser um custo que ele vai pensar, poxa, não preciso disso aqui, porque nada está acontecendo, está tudo dando certo. Aloco para outra prioridade, né? Exatamente. Então, ele... poxa, eu vou gastar com jurídico? Melhor gastar com marketing ou com vendas para vender mais. Então, acho que esse é um pensamento inicial. Agora, depois que o problema já acontece, aí, claramente, ele precisa de um advogado, ele precisa de um jurídico para resolver aquele problema. Então, ele vem, geralmente, assim, no escritório, os clientes só vêm depois que já deu... que o problema já aconteceu, mas... quando eles entram no escritório, dificilmente o empresário sai. Então, depois que ele tem o contato com essa assessoria, porque primeiro ele entrou por causa de um problema específico. Pode ser uma foi pela dor, né? Não foi pelo amor, vai pela dor. Mas aí ele mantém porque ele vê o valor naquilo. Então, ele vê o valor de ficar com a assessoria, porque ele fala, olha... realmente, aqui resolveram o meu problema, e ele começa a tirar dúvidas, ele começa a perguntar se algo que ele fez está certo ou não, a gente vai criando um relacionamento de confiança, e a gente vai entrando um pouquinho mais na empresa, e, querendo ou não, o empresário acaba vendo valor nisso e acaba ficando com a assessoria. Então, geralmente... ele vem pela dor, mas ele continua... depois fica pelo amor. Exato. É justamente isso mesmo. Até a plataforma Leal Office, ela é nesse sentido, e ainda tem, por mais que tenha muitos profissionais ali, o empresário ele acha ainda que não tem tanta necessidade de ter tantas pessoas que estão à disposição ali. Mas é um problema de cultura, né? Por isso que eu toquei nesse assunto, porque a hora que ele vê, você falou, a partir do momento que o advogado empresarial entra na esfera dele ali, ele vê, pô, eu dependo totalmente dessa profissão aqui. Então, é onde ele vai valorizar, né? Sim, porque o que acontece? A gente acaba auxiliando na tomada de decisões. E é aquilo que eu falei antes, sobre os riscos, né? A gente aponta os riscos, a gente aponta o que é melhor fazer de acordo com a lei e com as nossas jurisprudências também. E o empresário começa a tomar decisões melhores e decisões mais assertivas. Então, a partir desse momento, ele tem um consultor ali que ajuda ele a tomar melhores decisões. Então, ele acaba mantendo, porque isso ajuda no final na saúde da empresa, seja a saúde financeira, seja a saúde de cultura da empresa, porque querendo ou não, quando uma empresa tem uma assessoria consultiva de maneira geral, a gente acaba vendo todos os setores, todos os problemas da empresa, e a gente acaba tentando resolver aquilo, juridicamente falando, para que a empresa esteja totalmente em conformidade com o que ela precisa estar. Isso acaba melhorando a cultura também. Porque até tem aquele termo, né, a solidão do CEO. Então, ele fica num limbo, né? Porque embora ele tenha bastante ali colaboradores, tem às vezes diretores ali, só que são opiniões com viés, né? Porque ele é o CEO, então o pessoal não vai falar claramente. Agora, um advogado já não tem, o advogado já fala mais na lata, né? Até fala assim, advogado só fala não, né? Então, o advogado vai falar não. Mas ele fala assim, é assim, assim, agora você pode fazer dessa maneira ou pode fazer da outra. Essa aqui é o ideal, aqui você tem um problema, aqui você vai ter mais problemas ainda. Então ele tem um apoio de pessoas que não são do vínculo dele ali, não são funcionários, não depende exclusivamente dele ali, né? Então quando ele pega uma consultoria
seja de gestão, consultoria em vendas, ele pega alguém de fora, a pessoa vai chegar e vai falar, é isso. Agora, você pega um líder seu para ficar te orientando ali, vai ser com viés, ele não vai querer te magoar, né? E, na verdade, o que você precisa de verdade, né? Você não precisa de que fale bem. Eu, no meu dia a dia, sempre foi assim. Eu não quero que fale do que eu quero ouvir, eu quero que fale o que eu preciso ouvir, né? Sim, exatamente. E isso que você falou é muito interessante. Eu tive um caso semana passada de um cliente que eles receberam uma proposta de uma empresa terceira para transformarem alguns colaboradores deles em colaboradores contratados por cooperativa. Então já eram pessoas que estavam contratadas ali no modelo CLT, e eles queriam contratar eles basicamente como PJ. Tipo, falar o meu filho, hoje você vai ser meu neto, você não vai ser filho mais, ou vai ser amigo, né? Não tem como, né? Exato, e a empresa que estava vendendo, ela vendeu como se fosse algo totalmente legal e sem riscos. Então tem até ali eu não sei se houve algum tipo de má fé, mas isso é algo que traz um risco, um passivo gigantesco para a empresa, dependendo de quantos funcionários eles colocarem, se eles colocam liderança, se eles colocam os sócios, eles falaram que até poderiam os sócios entrar. Depois eu tive que fazer um parecer para explicar para eles que eles poderiam ter problemas, inclusive criminais, diretamente para os sócios, em relação a uma possível sonegação fiscal. Então, entende que existe um modelo que, bom, o advogado ele tem que falar o que ele tem que falar. Né? Não adianta, não é falar por agradar, né? Ele tem que ser realista, né? Exato, a gente tem que ter a possibilidade de falar o que realmente pode acontecer ali naquela situação, quais são os riscos, e tem que ter a liberdade de comunicação dentro da empresa para que ele possa fazer o serviço dele da maneira correta. Então, essa liberdade de conversa, né, ela tem que existir entre os empresários, entre os advogados, dentro ali da empresa. A gente não pode ter nenhum tipo de limitação ou de sigilo entre as partes, porque a gente precisa saber o que está acontecendo para que a gente possa evitar problemas. Não tem como ajudar se não sabe qual que é a realidade, né? Exato. Então não adianta, a hora que chega pro profissional ali, então o empresário ele tem que, primeiro, ter a humildade de perguntar para outras pessoas. Segundo, a humildade de contratar um advogado quando for um problema jurídico. Mas, de preferência, contratar um advogado que seja da área, especialista. Eu já vi tantos casos, às vezes quando eu exercia o cargo de delegado de polícia, então chegava, era um caso de flagrante, alguma coisa, daí você chama um advogado para você, né, fica a critério ali. Eu tenho um amigo que é advogado, daí chega lá de direito civil, um advogado previdenciário, chega lá e eles vêm perguntar para a gente até ali como que faria ali. Não é culpa do advogado ali, porque não é a especialidade dele ali. Lógico, ele deveria abrir, mas às vezes ele quer para um amigo, ele não quer deixar na mão, mas já acaba piorando. Parente, né? Não, ele não é, ele é advogado empresarial, mas ele vai fazer ali um inventário para mim ali. Um criminal. Vai fazer um criminal ali. Então não vai resolver. Então, já que quer resolver, resolva da maneira correta, né? Esse que é. Vamos começar já na parte de quando o empresário ele vai criar uma empresa. Às vezes ele já começa, fica uma empresa de fato, né? Na verdade, ele fica ali trabalhando, exercendo, e depois que ele vai pensar, ver qual que é o tipo societário que ele vai fazer. Daí ele não sabe se vai fazer um MEI, microempreendedor individual, se ele vai fazer uma sociedade unipessoal, se é uma sociedade limitada. Não vou falar anônima, porque a sociedade anônima já é outro patamar, né? Mas ele fica meio nesse, não sabendo o que ele vai fazer, ele vai lá, ele conversa, nada contra os escritórios de contabilidade, que tem excelentes profissionais ali, mas ele não
juridicamente não tem essa capacidade dali. Então, normalmente os próprios escritórios de contabilidade, às vezes eles têm um advogado de direito empresarial que dá assessoria para eles, né? Mas ele vai lá, então vou fazer uma sociedade ali, ou uma sociedade ou criar uma empresa. Quais os riscos que ele pode ter em formatando uma empresa que ele pode ter problema? Por exemplo, o risco... o patrimônio dele, por exemplo, o pessoal dele vai responder ou não. Eu sei que é um tema bem amplo, né, isso aí, mas eu acho que é uma preocupação muito grande de todo empresário. O meu patrimônio vai responder por essa dívida ou não? Essa dívida da empresa ali, ou essa dívida trabalhista, o que pode acontecer nesse sentido ali? Tá, vamos lá. Então, vamos falar sobre tipos societários. Eu vou dividir essa sua pergunta em 2 respostas, porque eu acho que eu pensei aqui em outro assunto interessante para a gente trazer. Tá? Ótimo, vamos lá. Mas, falando aqui sobre tipos societários, se você é um empresário individual, por exemplo, o que isso significa? Significa que, quando você perguntou sobre o patrimônio do empresário, ele se confunde com o patrimônio da empresa, o patrimônio pessoal se confunde com o patrimônio da empresa. No empresário individual, ele se confunde. Então, você não tem uma proteção ali caso você compre algo de um fornecedor, não pague, esse fornecedor será o seu credor, ele pode cobrar você tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Ali não tem uma separação de patrimônio. Então, você acaba tendo um risco maior quando você está com o tipo societário única, exclusivamente de empresário individual. Isso é um risco, é um tipo mais simples para talvez fazer a contabilidade da empresa, mas é um tipo societário que traz riscos. Então, meu patrimônio pessoal vai responder? Vai. Então, é um risco. Quando você tem... O ideal, quando a gente abre uma empresa, é ter uma sociedade limitada. É o tipo societário de uma sociedade limitada. Esse é o ideal para ele ficar relativamente mais tranquilo. Exato. Por quê? Porque a sociedade limitada, ela limita até onde os credores podem chegar inicialmente. Então, o que isso significa? Significa que a empresa vai responder pelas suas dívidas. Então, se você contratou pelo CNPJ um serviço de um fornecedor, ele foi lá, prestou o serviço e você não pagou. Quem vai responder por essa dívida é a empresa, é o CNPJ. Se a empresa tem dinheiro no banco, se a empresa tem bens, tem imóvel, tem carro, se tem qualquer coisa no nome da empresa ali registrada e qualquer bem, são esses bens que vão responder por essa dívida. Aqui não entra o patrimônio pessoal do sócio, porque é um tipo societário limitada, né? Uma empresa, uma sociedade limitada. Então aqui, a princípio, os patrimônios não se confundem. Qual que é o risco do empresário que pode confundir o patrimônio pessoal dele com o patrimônio da empresa? Quando ele mesmo toma atitudes que confundem esse patrimônio. Então, um exemplo, você como empresário, você tem uma empresa, você usa o seu cartão de crédito da empresa para comprar coisas para sua casa. Você comprou um carro com o dinheiro da empresa, mas você colocou no seu nome pessoa física. Então, você paga as contas de luz do seu escritório com o seu cartão da pessoa física. Então, quando você confundiu tudo ali, significa que o patrimônio é só de uma pessoa. Ou seja, da sua pessoa física. Então, ali, são nessas hipóteses que pode ter uma desconsideração da personalidade jurídica para que o credor, né, que está entrando com aquela ação de cobrança, enfim, que está tentando reaver algum bem ou reaver algum valor, para que ele consiga chegar no patrimônio pessoal do empresário. Então, são nessas situações. A gente tem que ter as finanças da empresa e as finanças pessoais do sócio totalmente segregadas. Porque quando você confunde, o problema aparece. Porque quando confunde, dá a entender que está tendo proveito, né? Econômico. Cartão da empresa, pagando a parte física ali. Presume-se que aquela dívida que fez ali
teve parte do proveito que foi para a pessoa física dele ali, né? Exatamente, exatamente. Então a gente não pode fazer essa confusão para não misturar as coisas. Tem que ser tudo segregado, tudo separado, para que você tenha uma segurança jurídica maior tocando o seu negócio, tocando sua vida também como pessoa física. Então, essa seria a minha primeira resposta para a sua pergunta sobre os riscos. Agora, a segunda resposta, eu traria um viés um pouquinho diferente, porque você fala, quais são... Por que o empresário tem que se preocupar quando ele abre uma empresa? Aqui eu vou trazer uma questão mais societária. Quando o empresário vai abrir uma empresa com 2 sócios, são 2 sócios no total. 2 amigos, queremos abrir uma empresa. Vamos abrir uma empresa? Vamos fazer um negócio aqui. Eles abrem uma empresa ali também, ou na própria junta comercial, com um escritório de contabilidade, e geralmente o que acontece? É uma empresa 50-50, 50% de participação para cada sócio. E geralmente quando amigos ou, enfim, colegas abrem empresas em conjunto, para garantir uma certa... Para garantir uma participação igualitária ali, né? Exato. Para garantir essa participação igualitária, os 2 vão lá e abrem uma sociedade com 50% de participação para cada um. Qual que é o problema aqui? Ninguém decide. Aqui, quando você tem uma pessoa jurídica que tem 50% de participação para cada sócio, só 2 sócios, significa que essa pessoa jurídica, ela só vai tomar decisão por consenso. Se tiver uma discussão ali... Ninguém decide. Ninguém decide. Ninguém decide. Por quê? Porque a empresa ela precisa ter um sócio majoritário, um sócio controlador, para que ele possa tomar decisões. Então, quando você tem uma empresa que cada um tem metade dela, ninguém tem a maioria. Como que você vai decidir algo em caso de um impasse? Você tem que sentar e conversar com o seu sócio, porque senão aquela decisão não sai. Olha só, aquilo que eu tinha falado a respeito muitas coisas a gente nem sabe, faz e acha que está certo. Isso aí eu tenho certeza que a grande maioria dos empresários faz. Quando ele vai fazer, fica até meio chato, não, ele vai andar mais ou menos no mesmo valor, então vai ficar a mesma... Os 50-50. Só que não pensa dessa forma, nesse viés aí, a hora que chegar lá, se a gente tiver que decidir, não vai ter, né? Não tem decisão. Se um não abrir mão da decisão ali, se tiver uma divergência, não tem como ir para frente ali. Exato. E sociedades 50-50 são as que mais têm conflitos jurídicos. Então, conflitos entre os sócios. Porque ninguém ali consegue decidir. E o que acontece, né? Quando você tem uma sociedade, assim, uma sociedade é feita por pessoas. Pessoas são diferentes por natureza, cada um tem os seus valores, sua ética, sua moral, e as pessoas também mudam com o tempo, né? Com o passar do tempo. Então chega um momento que um sócio pode pensar de uma maneira e daqui 3, 4 anos ele vai pensar de outra maneira. Então os conflitos surgem a partir disso, e principalmente quando as coisas não estão bem alinhadas. Então até existe a possibilidade de ter uma sociedade 50-50 quando você tem um acordo de sócios bem feito, bem escrito, sobre modelos de decisão, quando você... Bem delineado ali as decisões. Ali. Exato, quando você descreve ali como que as decisões serão tomadas, se vai ter um terceiro imparcial para talvez mediar aquilo, ou para talvez definir. A gente pode fazer isso em um acordo de sócios e pode resolver um pedacinho ali da sociedade 50-50. Não resolve 100%, mas ajuda ameniza bastante. Bem ali. Com certeza. Então, no contrato social, o ideal é colocar o máximo de informações a respeito do sistema de gestão, tudo isso é o ideal colocar no contrato social? Não no contrato social, mas no acordo de sócios. No acordo de sócios. Isso. Por quê? Porque o contrato social ele é um instrumento público. Então, ele fica registrado na junta comercial, você, qualquer pessoa pode chegar lá na junta comercial, pagar uma taxa. Aqui no Paraná a gente paga uma taxa. Certo. Pagar uma taxa, pegar o documento, você pode ver. Então, o que tem que estar no contrato social? Tudo o que for relevante perante terceiros. O que isso significa? Então, a gente vai abrir uma sociedade, eu preciso definir com você, Amarildo, o que acontece em caso de falecimento de algum de nós. Então, isso tem que ser
isso tem que ser válido perante terceiros, então isso tem que estar no contrato social. Então, a sociedade vai continuar com os nossos herdeiros, não vai continuar com os herdeiros, se tiver um falecimento, os herdeiros do sócio só vão receber a participação desse sócio em dinheiro. Como que vai ser? Eles vão entrar na empresa como sócios, então a gente tem que definir algumas coisas São ali. Tantas coisas, né? Bastante coisa. Poxa, se um sócio ele cometer um ato gravíssimo contra a sociedade, se ele roubar dinheiro da sociedade, você pode excluir ele sem ter que entrar com uma ação judicial, porque a ação judicial demora, né? Uhum. Então, a gente consegue colocar isso no contrato social. A gente coloca uma cláusula de exclusão e descreve ali as possibilidades disso. Para que, caso aquilo aconteça, você consiga excluir aquele sócio na própria junta comercial, ao invés de ter que entrar com um processo longo. Mas isso tem que ser feito com auxílio de advogado, porque são cláusulas societárias muito específicas. Então, um contrato padrão, seja ele de contabilidade, ou seja da própria junta comercial, que sai no sistema quando a gente abre uma empresa, ele não versa sobre esses assuntos. Esses contratos padrão, eles têm as regras gerais para que uma empresa possa funcionar. O restante, a gente tem que incluir. Então, isso acaba precisando de um auxílio de um advogado. Então, no contrato social, a gente coloca essas informações que precisam ser públicas. E no acordo de sócios, a gente vai colocar tudo que for relacionado aos sócios e à sociedade que seja privado. Porque, querendo ou não, o público não precisa saber como que nós vamos tomar decisão. Né? Exato. Então, a gente coloca ali tudo que for interno à empresa e os dois sócios assinam. E esse vai ser um instrumento válido perante a empresa. Se alguém tiver algum problema com aquilo, esse instrumento ele ainda é executável, né? As regras dele são obrigatórias para quem assinou. Tem força legal. Tem força legal, exato. Então, eu acho que é mais nesse sentido. A gente tem que cuidar com a documentação e quando a gente vai ter uma sociedade com mais de um sócio, a gente acaba precisando de mais documentos para regulamentar essa parceria. Porque a partir do momento que a gente não regulamenta e a gente não conversa, os conflitos eles surgem. E é aquela premissa, né? O combinado não sai caro. Então, se você escreveu, se você delimitou todas as responsabilidades, as obrigações de cada sócio, ali todos concordaram, assinaram, eles sabem como que eles vão seguir, como que eles vão desempenhar suas atividades na sociedade, como que eles vão tratar dentro da sociedade. Então não tem problema ali, porque você tomou uma decisão consciente. É aquela questão que a gente conversou sobre o risco. Se você toma uma decisão consciente, você sabe o que você tem que fazer. E a partir disso, não tem o que brigar, não tem o que reclamar, porque você foi lá e aceitou. Foi discutido, né? Foi discutido ali. Tem um livro, o Diário de CEO, que fala você trazer o futuro para o presente, né? Então o advogado, nesse caso, ele traz o futuro para o presente. Isso aqui, tudo que pode acontecer lá, a gente traz para cá. Se acontecer isso aqui, nós vamos fazer dessa maneira. Fechou? Então, é essa parte aí. E se é empresário, presumo que são capazes, tenha toda a consciência daquilo ali, né? Exatamente. É totalmente isso. Quando você... É aquilo que a gente falou, né? O barato sai caro, eu tô com isso na cabeça. O combinado não é caro. Exato, esse é o ditado mais antigo que tem, mais atual, né? Exato. Esse aí não tem como fazer. E no caso, por exemplo, quando vão os contratos, tem muitos problemas de contratos, por exemplo, das empresas, que eu vou fazer um contrato, baixo pela internet, ou um amigo que teve um caso semelhante, isso aqui serve para você, daí você faz lá, daí vê aqueles contratos lá que não tem, você olha assim, você vai ver os requisitos do contrato, não tem jeito. O que você orienta os pontos que o empresário vê? Vê pelo menos isso aqui, né, num contrato. Tá, vamos lá. Contrato tem que ser personalizado. Por quê? Por que o modelo da internet não funciona? Porque o modelo da internet ele é geral, ele não foi feito para o seu negócio, ele não foi pensado exatamente para o que você faz, para as suas atividades, para o jeito que você trata os seus clientes, para os seus gostos. Então, um contrato geral nunca vai proteger a sua empresa do jeito que um contrato personalizado faz. E por que isso é relevante? Porque
realmente, o modelinho da internet não te protege. E você tem que ter um contrato personalizado, porque você tem todo empresário tem as suas questões, o seu modelo de governança, certo? Então, quando você vai fechar um contrato com o cliente, você pensa, olha, o meu serviço, eu presto serviços, eu não vendo produto, eu presto serviços, então a partir do momento que eu comecei e já fiz mais da metade do serviço, eu tenho que ser pago integralmente. Agora, se o cliente quer rescindir o contrato ali no meio da prestação de serviço, eu devolvo enfim, eu faço alguma devolução para ele, eu faço algum estorno? Ou não? Se ele quiser cancelar o contrato comigo, eu cobro alguma multa dele? Ou ele só tem que me dar um aviso prévio para poder encerrar o contrato? Como que a gente faz isso? Eu acho que o ponto principal, que a gente tem que tomar atenção em contratos, geralmente é a questão da rescisão. Porque quando você vai cancelar um contrato é quando o problema acontece. É aí que surge acontece. O problema, né? Exato. Então, eu acho que a rescisão ela tem que ser muito bem escrita nos contratos. E daí você valida a gente valida com o cliente para ver como que ele quer seguir na empresa dele. Tem empresas que falam, olha, o meu serviço é recorrente, então se você me der um aviso prévio de 30 dias... ok, a gente pode encerrar a contratação, não tem problema nenhum. Tem serviços que o empresário ele tem que investir muito ali, né? Para poder prestar aquele serviço, que ele tem que investir em pessoal, que ele tem que investir até em espaço. Máquinas, né? Máquinas, exato. Então, se ele investiu ali, ele não consegue encerrar um contrato sem multa, por exemplo. Então, nesse caso, ele vai ter que colocar uma multa no contrato dele. Olha, se você encerrar o contrato ali dentro dos primeiros 6 meses, vai ter uma multa de 30% do valor do contrato, porque eu investi nessa nossa negociação. Então, eu acho que a cláusula de rescisão é uma das mais importantes e também a cláusula do objeto, porque... do objeto e das obrigações de cada parte. Porque o que cada parte vai fazer? Qual que é o objeto específico desse contrato? O que eu vou te entregar? Qual que é a obrigação de cada um ali, né? Exato, e tem que estar muito descritivo, porque quando não tá, os problemas surgem. Tive vários casos esse ano já de clientes que fecharam um contrato de prestação de serviços e... a outra parte ficava pedindo mais coisa do que estava no contrato ou ficava pedindo revisões de serviços que já tinham sido prestados, não tinha limite. E nada disso estava em contrato. Então, quando você descreve exatamente o que você vai fazer, quantas vezes você vai fazer, quantas vezes você vai revisar aquela atividade e... como que ela será desenvolvida, você tem uma segurança jurídica muito maior, porque ali está descrito exatamente o que vai ser feito por cada parte no contrato. Então não tem como a parte depois pedir alguma coisa extra sem te pagar, e também não tem como ela cobrar algo que não está lá. Então... os contratos eles precisam ser muito descritivos. Eu acho que é esse o ponto. Por isso que eles precisam ser personalizados, para eles garantirem realmente uma segurança jurídica ali para as partes. É aquele ditado que fala que o óbvio tem que ser dito, né? Então, às vezes, não precisa constar no contrato isso aí, não. Bom, vai lá, é igual a data, né? Às vezes tem contratos que não tem data. Né? Quando que começa isso? Né? Não precisa, como não? Né? Vai ser hoje, vai ser daqui 30 dias, vai ser um mês. Tem as obrigações, mas não tem a multa. O que adianta, né? Não cumpri, mas não tem nada de multa. Tem ali. Nada que cobrar, né? Então, e depois que acontece, daí fica difícil, né? Porque enquanto você está fazendo um contrato, em tese estão todos ali concordes, né? Tudo ali, está tudo certo, está a lua de mel ali, tranquilo ali, mas quando der um problema, daí já não, cada um vai ver o seu problema, né? Exatamente, bem assim. Tem alguns casos até foi tema de uma parte disso, mas sobre outro tema de gestão de crise, no caso de falências, uma empresa, um empresário, né, ele tem diversos CNPJs, ele tem lá 5, 6 CNPJs, cada um numa atividade. Um desses CNPJ, a pergunta que eu fiz da outra vez foi se ele fosse a falência. Nesse caso, eu vou perguntar assim, um desses CNPJ, ele esquece e fica lá, ele vai exercendo os outros
as outras empresas lá, e ele esquece de tornar inativa aquela empresa ali. Quais os riscos que podem ocorrer num caso desse aí? Bom, ele tem alguns riscos ali, porque quando você parou de utilizar o CNPJ, você tem que encerrar ele, porque para o Estado, aquele CNPJ ele ainda está ativo, aquela empresa ainda está exercendo alguma coisa. E todo ano existem obrigações fiscais, pelo menos de declarações, que têm que ser emitidas e enviadas à Receita. Então, esse já é um ponto. Toda empresa tem uma obrigação com a Receita Federal. E existem declarações que têm que ser feitas. Quando você esquece o CNPJ, ele ainda está vivo, ele pode ficar inativo ou ele pode ficar com alguma restrição no próprio cartão CNPJ da Receita Federal, mas ele ainda é um CNPJ ativo. Então, ele ainda responde, por exemplo, por dívidas que foram adquiridas ali na época da atuação. Então, poxa, o empresário adquiriu ali, né, alguns bens, ficou com uma dívida, acabou esquecendo, não pagou, seguiu a vida, foi tocar os outros 4 CNPJs, aquela dívida ainda existe. Aquele credor ainda pode comprar. Então, por mais que ele tenha esquecido, ele ainda vai ter que pagar responsável, aquilo. Ele é responsável. E, nesse caso, pode ter realmente, como aquele CNPJ talvez não tenha mais bens e não tenha mais, enfim, não tenha mais valores, não tenha mais nada no financeiro dele, digamos assim, pode ser que aquele credor queira chegar nos bens da pessoa física. Despersonalização da pessoa jurídica ali. Exato, e daí ali ele vai ter que se proteger e garantir que não teve nenhuma comunicação de bens, dos bens da pessoa física com os bens da pessoa jurídica. Então ele vai ter um problemão. Né? Até mesmo a parte de alvarás, né? Porque a prefeitura continua emitindo, né? Alvarás ali e vai sendo... Exato. Vai acumulando ali. E dependendo do que for, assim, da obrigação, é porque aqui existem vários tipos de atuação de empresas, né? Então, tem alguma coisa que, por exemplo, se a empresa não tiver ali um alvará específico, não tiver pago uma autorização específica, que talvez seja anual, ele pode receber alguma multa. Então, pode ser que a empresa esteja contraindo dívidas sem mesmo estar ativa. Sem estar ativa ali. Ó, o direito empresarial tem muita coisa para falar, mas eu queria falar algumas coisas também sobre o direito digital, que é a sua área também de atuação. O direito empresarial a gente sabe que veio do direito antigo, direito comercial, que é de 1850, que era atividades de comércio, né, que eu fazia, que era o comerciante. Por isso que muita gente ainda fala hoje, né, ele é comerciante. Esse termo juridicamente não tem mais, ele é empresário. E depois teve o Código Civil de 2002, ele acabou incorporando o direito empresarial no Código Civil. Agora, o direito digital, como que fica? Porque o direito digital nós não temos tipo assim, um Código Civil, um livro especial, são algumas leis esparsas, né, que socorre o direito digital, e o direito digital está em tudo, né, está em tudo ali também. Sim. Até o advogado empresarial e digital tem que ter muita coragem, porque ele pega bastante coisa ali. Como que é lidar com essa parte do direito digital? Bom, vamos lá. O direito digital, ele realmente está hoje em tudo que a empresa faz, porque querendo ou não, bom, nós estamos falando aqui sobre empresários, sobre empresas, né? E o direito digital, quando a gente fala em direito digital, o que a gente tem? A gente tem a LGPD, por exemplo, uma das leis que regula o digital, que aqui a LGPD ela vai versar sobre a proteção dos dados pessoais de pessoas naturais, pessoas físicas como eu e como você. Então, ela é aplicável a todas as empresas, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, que utilizem dados pessoais na sua atuação comercial. Porque pessoa física também pode ter uma atuação comercial, né? Então não é só para empresas. Mas ela é aplicável a todos que utilizam dados pessoais para fins comerciais. Então, o que significa? Que todo mundo, todas as empresas precisam estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. Esse é um ponto. Então, hoje existe talvez uma necessidade, é uma obrigatoriedade, mas
eu acredito que, pelo menos na parte de fiscalização, a gente ainda tem uma dificuldade que eu entendo que seja talvez por falta de braço mesmo, falta de pessoas, porque a gente tem a ANPD, que é o órgão fiscalizador, que ele vai validar se as empresas brasileiras estão realmente em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados ou não. E, enfim, nós temos, como eu já comentei, 24 milhões de CNPJs ativos. Então, é bastante gente. Deve ter bastante membros da agência reguladora, né? Deve ter quanto? Uns 50, 70? A última vez que eu vi tinha 110. 110? Então, nossa, para milhões. É muita coisa. Então, talvez exista ainda uma dificuldade para fiscalizar todo mundo. Então, acaba havendo uma concentração maior em grandes empresas grandes e empresas de médio porte, talvez, e também para as empresas que acabam recebendo processos, né, que acabam tendo alguma questão, alguma violação de dados pessoais, algum incidente, né, de dados, que acaba se tornando talvez midiático. Então, nesses casos, acaba talvez tendo uma fiscalização ali maior. Mas ainda falta um pouco nessa parte de fiscalização para nós aqui no Brasil. Mas realmente temos que estar em conformidade, porque não tem como você virar uma chavinha e já estar em conformidade quando a ANPD chegar a bater ali na porta. Tem que preparar antes, arrumar a casa antes, né? Tem que arrumar a casa antes, é um processo longo. E querendo ou não, hoje a LGPD ela também não é aplicável só para quando a ANPD for fazer a fiscalização. Ela está aplicável também a toda a atuação da empresa com clientes, com funcionários, com todas as partes que ela se relaciona. Então, se um consumidor ali quiser entrar com algum processo contra a empresa porque eles estão fazendo spam no e-mail dele, fazendo um monte de ligação, ele vai usar como base a LGPD. Então, a gente tem que, porque ali vai caber o direito do consumidor e vai caber a LGPD também. Então, ele vai ter mais base para poder reivindicar os seus direitos. Certo. E para o empresário, para ele se atualizar e deixar regular de acordo com a LGPD, como que ele deve fazer? Deve envolver diversos profissionais, né? Tanto a parte técnica, quanto um consultor, quanto um advogado. É isso que deveria... É isso mesmo, Amarildo. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma regulamentação em proteção de dados pessoais, a gente precisa unir o direito e a tecnologia. Então, a gente junta os profissionais jurídicos, os advogados, com os profissionais de tecnologia. Então, o pessoal da tecnologia da informação. Porque, querendo ou não, eles precisam trabalhar em conjunto, porque um vai trabalhar sobre a segurança da informação e o outro vai falar sobre a regulamentação em si. Então, para criar uma política de proteção de dados em conjunto com uma política de privacidade, você precisa dessas duas partes. As duas partes ali, né? Exato. Nossa. E falando já de spam, de mensagens, é uma situação que eu vejo... Às vezes a gente vai em algum estabelecimento, você vai comprar a pessoa que é o CPF e o telefone. E você está pagando à vista ali, então eu falo, não precisa. Mas daí eu falo, mas por que você quer o CPF? Porque com o CPF tem um desconto. Daí eu já não fico tão radical assim, né? Daí eu falo, então tá bom, vou lá. E daí você fornece, e depois o que vem? Aquelas mensagens pelo WhatsApp, as mensagens por e-mails, ligações. Até onde o empresário ele está no direito dele de fazer essas mensagens, ou até onde ele está invadindo, ou tem que ter uma autorização? Como que funcionaria isso? Depende... Bom, vamos lá. Depende do que você vende, né? Você falou sobre produtos ali. Então, depende de como que a empresa recebeu aquele consentimento. Se for só um lead, digamos assim, uma pessoa que, eu coloquei meu e-mail ali no sistema para ganhar um e-book, ou para ganhar alguma coisa, um brinde de uma empresa que estava vendendo alguma coisa online. Significa que eu dei os meus dados para aquela empresa e que inicialmente ela pode usar, porque eu demonstrei um interesse por aquele produto.
Se eu demonstrei o interesse, eu dei aquele consentimento inicial e ela pode entrar em contato comigo. Então, a empresa tem o direito de entrar em contato com esses possíveis clientes para tentar realmente ele fazer uma venda, enquanto ele não pedir para ela parar. Porque aqui o relacionamento está baseado totalmente no consentimento. Essa é a base legal utilizada ali. Então, se está baseado no consentimento, o consumidor ele pode retirar esse consentimento. Então, se estão mandando muitos e-mails, né, de e-mail marketing, está fazendo muita ligação, tem que ter um botão lá no final para você se descadastrar. Tem que ter uma possibilidade de você mandar um WhatsApp para a pessoa e falar, olha, você pode parar de me mandar mensagens, não tem mais interesse ali. Exato. E com relação, falando sobre digital, o uso pelas empresas, estamos quase acabando o tempo aqui, as empresas usam muito agora, os empresários, né, a inteligência artificial, quase que para tudo, para fazer. E muita gente acha que a inteligência artificial, ela sabe tudo, né? E nem sempre ela sabe tudo, né? Muitas coisas você pede ali, ela fala outra coisa lá. Quais os cuidados que um empresário deve ter nesse caso aí? Esse perigo mesmo ou é impressão minha? Tá, existe sim. A inteligência artificial hoje, ela é utilizada amplamente por todo mundo, acredito eu, assim, é uma parte da população muito relevante. E por quê? Porque ela ajuda, realmente, ela está aí para ajudar. Mas, quando a gente trata isso dentro das nossas empresas, a gente tem que ter um cuidado extra. Porque o uso da inteligência artificial, ele tem que ser realizado com cuidado. Porque, um exemplo para você. Os termos de uso do ChatGPT, ele diz que os dados que você coloca lá, eles são usados para treinar os modelos deles. Então, as informações que você está inserindo lá dentro não estão protegidas. Na própria política de privacidade do ChatGPT, ele fala que ele protege os seus dados, mas ele não garante essa proteção. Então, ele é um pouco ambíguo ali. E então, você não sabe exatamente como que seus dados estão sendo usados, se esses seus dados vão aparecer, talvez, na resposta de outra pessoa, se eles vão se tornar públicos. Então, você tem que cuidar com as informações que você coloca lá dentro. No próprio chat, você tem a possibilidade de tirar a opção para ele usar aquelas informações para treinar os modelos, mas não é todo mundo que faz. Até por desconhecimento, às vezes, né? Exato. O Gemini também é a mesma coisa. As contas gratuitas, ele usa as informações para treinar os modelos. Então, a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente joga dentro dessas plataformas. Porque pode ser que eu, como empresário, estou colocando uma informação confidencial ali na plataforma e pode ser que ela seja utilizada ou realmente vazada para outras pessoas. E se for uma informação sigilosa, isso é um problema gigante para a empresa. Então, com certeza. A gente tem que ter cuidado com o uso da inteligência artificial para que ele não afete os nossos negócios. Então, esse cuidado precisa acontecer porque a inteligência artificial ela é treinada de acordo com as informações que nós passamos para ela. Então, dependendo da informação que aquela inteligência artificial recebeu, ela pode cometer discriminações, por exemplo, ela pode alucinar e trazer informações que não são verdadeiras. A inteligência artificial ela não é a prova de erros. Então, ela pode trazer informações que não deveriam ter acontecido e uma possível discriminação, por exemplo, ela pode gerar um problema gigante para a empresa, porque digamos que eu dou uma lista de currículos para uma inteligência artificial filtrar pessoas ali que eu quero entrevistar para minha empresa. E eu falo para ela quem são os meus funcionários hoje, o perfil de cada um. Eu tenho 80% de homens na empresa e 20% de mulheres. O que a inteligência artificial pode entender? Que ela tem que filtrar currículos mais masculinos. Proporcional aos 80-20, ele regra de Pareto. Então, pode haver uma discriminação sem que a própria pessoa que está utilizando a ferramenta saiba. Então, a gente tem que ter um cuidado maior para usar essa ferramenta da maneira correta e para que a gente não crie riscos para as nossas empresas. Nossa, é muito importante mesmo essa informação. E até está uma discussão, né, que hoje em dia você entra no ChatGPT, você quer saber as notícias, um resumo das notícias do país, ele dá todo o resumo ali, e está tendo problema com os direitos autorais das empresas jornalísticas, né? Porque o ChatGPT está passando tudo e não está passando por eles. Aonde vai o direito disso aí? Então tem que até regulamentar muitas coisas ainda, né, nesse sentido aí.
Sim. Então, chegamos ao final de mais um podcast aí. Eu gostaria de agradecer a doutora Yasmin por ter nos blindado aí com esses seus conhecimentos. Obrigada, marido. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. Pode ter certeza que o prazer foi nosso. E se você faz sentido para ti essas informações, compartilhe esse vídeo ali, porque muita gente às vezes está precisando de ouvir esse tipo de informação que não é do dia a dia. Nem todo mundo tem a condição de ficar conversando com especialistas aí a qualquer momento. Então é muito importante. E outra dica também é para o empresário. Muita gente fala que tem que ficar no estratégico, sair do operacional, mas não tem que tomar esse cuidado um pouco. A gente não pode sair totalmente do operacional. O estratégico tem um filósofo francês que ele fala que não fique tão à frente do desfile para não dar a entender que você está fora dele. Então você não pode ficar muito à frente largando a empresa ali, porque senão você pode perdê-la. E aguardamos vocês até o próximo episódio. Até lá.